O sentimento mais antigo da humanidade é o medo. E o mais antigo dos medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Eu sou uma amante de terror há muito tempo. Desde muito nova já era fascinada e consumia bastante conteúdo de terror, mesmo que isso seja inapropriado para uma criança relativamente cagona. Mas aonde tudo isso me levou? Bom, diferente do que as mídias de TV falam, eu não virei nenhuma psicopata e nem cometi nenhum crime terrível baseado nas coisas que eu assistia. Muito pelo contrário, isso me levou para o universo da escrita e da literatura. Ler sobre creepypastas e ver vídeos de terror e jogar uma coisa aqui ou ali me fez ficar bastante íntima com o gênero, ao ponto de que hoje eu sou uma escritora de terror independente. Inclusive, se você quiser ver os meus trabalhos, o link está na descrição. E, atualmente, estou buscando uma forma de seguir no ramo do roteiro e do cinema. Ok, eu amo terror, mas qual é o meu subgênero favorito? Bom, a resposta é muito simples: horror cósmico. Mas afinal, o que é horror cósmico? Dizendo de uma forma bem simples, é o subgênero que explora o medo do desconhecido, daquilo que é incompreensível para nós, mostrando o tamanho da insignificância humana diante de um universo completamente indiferente a nossas vidas. Geralmente representado por monstros e seres cósmicos além da nossa compreensão, onde o mero ato de tentar compreendê-los levaria qualquer um à loucura extrema. O maior escritor desse gênero, e que é considerado o pai do horror cósmico, é H.P. Lovecraft, com obras como Nas Montanhas da Loucura, Além da Muralha do Sono, Dagon, A Cor que Caiu do Céu, Nyarlathotep e a sua obra mais famosa, creio eu, O Chamado de Cthulhu. E a influência de Lovecraft no subgênero é tão grande que alguns até chamam ele de terror Lovecraftiano, de tamanha relevância que ele teve. Inclusive, isso é uma categoria de jogo na Steam. Apesar disso, existem outros autores, como o Stephen King, com obras como It, que também abordam uma criatura além da humanidade e a compreensão inalcançável aos humanos. Também temos O Rei Amarelo, de Robert Chambers. E eu posso citar também o mangaka Junji Ito, com obras como Uzumaki e Hellstar Remina. E quando paramos para analisar, veremos que muitas obras que gostamos contêm uma pitada de horror cósmico, ou ao menos algo que se assemelha com isso. Você quer um exemplo? Bem 10! Ignorando totalmente o visual do Vilgax, que, bom, já deve ser óbvio de onde ele veio, nós temos literalmente um alien fantasma, que é o protagonista de um dos episódios mais assustadores do Ben 10 clássico. É algo bizarro quando paramos para analisar sobre isso. Mas e jogos? Existe horror cósmico em jogos? Quer dizer, existem jogos baseados nas obras de Lovecraft, mas fora eles, existem outros? Oh, meus amigos, é claro que existe, e eles são muito bons. Então nesse vídeo curto eu vou falar de 3 jogos de horror cósmico que eu mais gosto e mostrar o quanto esse gênero é simplesmente maravilhoso. O vídeo não tem uma ordem de melhor para o pior, mas sim uma ordem aleatória. Além disso, eu não vou me aprofundar tanto na história do jogo em si, mas sim na parte do horror que o jogo apresenta. Só antes, uma pequena menção honrosa para Bloodborne. Eu sei que o fato dele não estar na lista é um crime muito grave, mas entendam o seguinte, eu busquei mostrar jogos focados exclusivamente no terror, jogos de terror em si, e apesar do horror cósmico muito presente em Bloodborne, ele em si não é um jogo focado no terror, ele não é um jogo de terror, mas sim possui elementos de tal, portanto estará de fora, mas fica aqui a minha menção honrosa para o nosso amado Bloodborne. Dito isso, vamos para o vídeo e tente não enlouquecer. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Imagine o seguinte, você é um engenheiro espacial e foi mandado junto a uma equipe até uma nave que está em órbita de um planeta. A nave, teoricamente cheia de tripulantes, estaria à deriva e precisando de ajuda urgentemente. E você foi um dos escolhidos para ajudar. Porém,
Tudo está estranho, a nave não responde às chamadas e parece estar abandonada há séculos. Após um pouso complicado, você descobre a verdade. Estão todos mortos. Mas o complicado mesmo não é isso, mas sim o que causou tudo isso. E quem são os novos tripulantes da nave. Vamos lá, o jogo se passa numa nave chamada Ishimura, uma nave mineradora que foi enviada para este planeta aqui, o Aegis 7. Porém, algo deu errado, e quando chegamos para dar uma olhada, além de todos estarem mortos, temos a companhia desses seres, os chamados necromorfos. Mas afinal, o que são eles? O horror cósmico aqui se baseia em aliens zumbis? Não. O buraco é muito maior. Eu garanto que os necromorfos é o menor dos problemas aqui. Primeiro, o que são os necromorfos? Bom, eles não são meros aliens comuns e nem zumbis comuns. Tá mais para algo pior que isso. Primeiro, eles são um remendo de tecido morto. Talvez pensamos que sejam apenas corpos reanimados, mas na verdade é uma junção de toda a matéria morta na região. E é por isso que vemos, além dos mais humanos, necromorfos com aparências mais mutantes. Eles surgem a partir de uma marca no código genético de um indivíduo. E o que causa isso? Um artefato antigo chamado de marker, ou o marcador para os brasileiros. E o que seria isso? Bom, uma grande estrutura alienígena, um grande monolito, talvez bem mais antigo que a própria humanidade. Existe o Black Marker, um artefato que caiu na Terra há vários e vários anos atrás, e após ser descoberto pelos humanos, eles os induziram a recriá-lo, usando engenharia reversa, gerando assim os marcadores vermelhos. E o que eles fazem? Eles ampliam o sinal do primeiro. Mas não se engane, o sinal do Black Marker não é algo que a gente consegue compreender de uma forma mais racional. Aqueles afetados pelo sinal enlouquecem. Eles alucinam, veem imagens, escutam vozes e sucumbem a uma loucura nunca vista antes. Eles se tornam agressivos. O sinal manipula as pessoas sem que elas sequer percebam. Ora bolas, por qual motivo você acha que os humanos simplesmente resolveram recriar o primeiro marker? O sinal manipula a mente tal qual um ventríloco manipula o seu fantoche. Os humanos protegem e recriam uma cópia do marker, e tudo isso é visível no primeiro Dead Space. Ignorando o terror ambiente como lugares escuros, claustrofóbicos e monstros em si, o horror é bastante presente em cenas que, apesar de não serem cutscenes, mostram muita coisa da história. Pessoas sem esperança, sem mente, sem propósito. O próprio Isaac está sob influência do marker desde o começo do jogo e ninguém percebeu. Não importa o que você faça, é inevitável. A Jill pode fugir do Nemesis até que por fim ela consegue o matar. Isaac apenas atrasa o inevitável. Não há forças capazes de ir contra o sinal do Black Marker. Ele alucina com sua esposa morta e ele nem sequer sabe que ela está morta, mas ele a vê e acredita que ela é real. Sendo que, na verdade, é apenas a sua mente sucumbindo ao marker. E os mortos, nem eles têm paz. O sinal reanima os corpos em uma junta de tecido morto e cria os ditos necromorfos. Alguns até lembram humanos humanos pequenos, mas já outros fogem totalmente de qualquer forma que possa lembrar alguma coisa vinda da Terra. Kendra Daniels, uma mulher que faz parte do time do começo do jogo, se revela na verdade uma agente dupla que estava atrás do marker que estava na Ishimura, com a finalidade de levá-lo para a Terra de volta. E por que ela ia querer fazer isso? Bom, muitos podem dizer que ela tem relações fortes com a Unitologia, uma religião que adora o marker e blá 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 blá, mas será que é isso mesmo? Levando em conta que o sinal simplesmente manipula um humano a fazer o que ele bem quiser, até que ponto as ações de Kendra são dela mesma? Entende?
Ela é uma personagem interessante. Ela pensa estar sã. Ela pensa que está no controle. Ela pensa que está fora do horror. Mas na verdade, ela é apenas uma peça do horror. O horror cósmico aqui não está em aliens, zumbis ou em monstro indescritível. O horror aqui está na vulnerabilidade. Pegando o RE como exemplo, você pode fugir e evitar uma mordida de zumbi. Em Dead Space, você é vulnerável o tempo todo e nada vai te proteger ou te salvar do marker, nem a morte. O horror cósmico em Dead Space é isso. Um humano enfrentando um sinal invisível que mal ele sabe que já está tomando conta de seu corpo, já está controlando suas ações, apenas aguardando o final para que até na morte o sirva. Você gosta de ir em bosques, praças florestais ou lugares com muita árvore e mata? Se sim, eu quero que imagine comigo por um momento. Imagine que algo cai do céu e que esse algo não contamina necessariamente os seres humanos, vacas ou cachorros, mas sim as árvores e a matéria vegetal. Imagine que de repente a floresta, parque ou bosque que você frequenta simplesmente começa a se expandir e a invadir as zonas urbanas, como uma doença infecciosa, porém uma doença que afeta até mesmo as árvores. Esse é o cenário de Darkwood. Em Darkwood, a gente controla esse carinha aqui. Credo, Gó, fala o nome do coitado pelo menos. Mas aí que tá, ele não tem nome. Alguns chamam ele de estranho, viajante ou bife? Essa é uma parte legal do horror cósmico. Sim, o fato dele não ter nome faz parte do horror. Por quê? Ora, porque a gente é tão insignificante, tão pequeno e desprovido de tamanha relevância que nem o nosso nome importa para a história. A história nem começa com a gente em si, mas sim com um doutor. Neste ponto, a floresta de Darkwood já engoliu uma parte considerável da cidade, e esse doutor está tentando, bota só tentar nisso, resolver a situação, mas tentar não é o mesmo que conseguir. Acontece que nesse ponto ele está mais preocupado em sair do que de fato ajudar, tanto que ele acha largado e abandonado, feito algo sem muita importância, o nosso protagonista, que tem a chave para uma suposta saída da floresta. Enfim, após ele nos sequestrar, roubar nossa chave, assumimos o controle do boneco, até que apagamos de novo, e depois de acordar, o jogo finalmente começa. Eu vou pular toda a história do jogo, porque além de não ser o foco, ela é muito grande, muito complexa, e o youtuber Ryan Red já fez um vídeo de 2 horas contando a lore desse jogo, que o link vai estar na descrição. Enquanto Dead Space é um horror mais sensorial, com imagens, sinais, alucinações e etc., Darkwood trabalha muito bem com o cenário. O cenário faz parte do horror do jogo. Primeiro que desde muito cedo, a floresta já é apresentada como algo anormal, e a gente vê isso na gameplay. Enquanto alguns jogos possuem barreiras invisíveis, ou qualquer outro meio para te barrar, Darkwood possui uma floresta com árvores ridículas de grossa que te prendem do lado de dentro. Os primeiros inimigos são cachorros e dá pra ver através dos sprites de que eles não são normais e que há algo muito além do que só a floresta crescendo sem parar. E puta que pariu, um dos comerciantes do jogo é literalmente um globo humanoide que te chama de bife. É óbvio que tem algo muito maior acontecendo. Todo o ambiente é opressor, mesmo sendo tão natural e comum. Você sabe que tem algo de errado, mas você, além de não saber o que é, também é incapaz de descrever. Entre horrores como a porca e os chompers, os próprios moradores da vila que achamos ao explorar o jogo
também fazem parte desse horror. Essa coisa que afeta a floresta afeta os humanos também, só que de uma forma bem diferente. Veja a Bela Moça, por exemplo, ou o Caçador. E claro, não posso esquecer das noites, que se você tiver sorte, ou azar, depende do ponto de vista, você pode ser recebido com eventos noturnos que gritam ainda mais de que há algo muito maior acontecendo com essa floresta. Conforme mais você avança e explora, mais fica nítido de que não é só uma doença ou uma praga misteriosa, há algo maior e além. Mas o quê? Você é incapaz de saber ou de explicar com muita clareza, mas tudo piora no capítulo 2. Aqui, o horror cósmico passa a ser mais presente. Réplicas de pessoas, árvores que falam, Black Chompers, um caramujo gigante e um nariz de porco que sopra uma fumaça no pântano. Aqui o jogo supera a própria bizarrice apresentada no capítulo 1. Eu poderia falar mais, mas aí eu ia entrar na história, que é algo que eu quero evitar por motivos que eu já comentei. Enquanto Dead Space, o horror cósmico é através das sensações como alucinações visuais, controle de corpos e um vírus que junta a matéria morta, em Darkwood, o horror cósmico é através do mundo e do ambiente que não se alinha com o que conhecemos como padrão e normal. A floresta é viva, da pior forma possível. Bom, agora eu peço um pouco mais de atenção, porque a história desse jogo é bem confusa e bem fragmentada, e nem eu entendo direito algumas coisas. Mas vamos lá. Imagine que você acorda quase sem nem saber quem tu é, mas você se lembra de um rosto de uma pessoa, porque há uma foto dela contigo. A sua missão era servir, mas você mal se lembra do que comeu ontem, mas determinada, você vai achar essa pessoa de suas memórias inquietas e vai cumprir a promessa. Então você embarca em uma viagem, pessoal até demais, para encontrar essa pessoa e para cumprir a tal promessa. Mas você mal se lembra qual é a promessa, mal lembra da pessoa e pior, mal se lembra de ti. A realidade parece se distorcer ao seu redor e você entra em dúvida do que é real e do que é ilusão. Isso é Signalis. Signalis é um jogo que eu guardo com muito carinho no meu coração. Ele mistura Silent Hill, Resident Evil, Survival Horror e horror cósmico num só lugar. Tudo que eu mais gosto da vida. Quem sabe eu fale sobre ele em um vídeo solo, mas enfim. Aqui o horror cósmico não está no ambiente ou nos monstros, mas sim em você. O horror é algo que permeia Elster, a protagonista do jogo. O horror de não se lembrar de nada, mas sentir que deveria lembrar, a realidade se desfazendo aos seus pés, um círculo interminável de dor e busca. Uma promessa obscura que você está determinado a realizar, mesmo que você não lembre o que é. Você quer entender, você quer compreender, porque faz parte de você. É a sua missão obedecer aos humanos, mas suas memórias se confundem, se mistura com as de outras vidas. Uma vida que já não te pertence mais. A história ser tão fragmentada assim é uma sacada bem genial. Elster não se lembra de nada e sofre para tentar achar algum resquício de memória. Assim como você, que fica doido tentando entender uma história que parece ter sido apagada das eras. Quem é Ariane? Qual é a promessa que Elster não poderia esquecer? Quem sou eu? Para que eu existo? O que está de fato acontecendo? Isso, amigos e amigas, é um horror cósmico bem feito. Um horror de se perder, de esquecer uma promessa importante, de alguém importante, esquecer a si mesma. Aqui não é um monstro ou cenário que te assusta, mas a sua incapacidade de compreender suas próprias memórias ou o que você é. Imagine ter alguém importante apagado da memória e a única coisa que te resta é uma foto velha e uma promessa que você também não consegue se lembrar direito. O horror cósmico nunca foi sobre monstros espaciais, mas sobre a insignificância, a loucura por algo maior, o medo de não ter forças para mudar ou ir contra algo, a sensação de ser pequeno diante um mundo indiferente. Esse é Signalis.
Eu vou parar de falar por aqui, porque eu gosto tanto desse jogo que eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele. Mas saibam que o que esse jogo faz é incrivelmente belo e igualmente assustador. E bom, acho que acabamos por aqui. Só como bônus, aqui vão mais 2 jogos de horror cósmico para vocês procurarem depois. No I Not a Human, que está bem famoso, e World of Horror, para aqueles que gostam de algo mais único. Eu amo esse subgênero, e eu amo escrever sobre ele. E como eu disse, nem sempre é sobre um monstro gigante, às vezes é sobre nós mesmos. Usando esse espaço para vender meu peixe, o meu livro, chamado de Deus Está Morto, é de horror cósmico, mas fala mais sobre a queda da moral humana do que sobre o monstro apresentado no livro. E tenho também o Sol Vermelho, que fala sobre sucumbir às emoções intensas, mais do que fala sobre o próprio monstro. Talvez aquela crise existencial que temos durante a noite seja o gatilho para adentrar nesse ramo, e eu juro que esse é o subgênero que mais te faz pensar quando feito da forma correta. No mais, isso é tudo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero não ter me prolongado demais nos assuntos que eu mais abordei e espero ter falado o suficiente nos assuntos que eu menos comentei. Muito obrigado mais uma vez por me ouvir até aqui e eu espero te ver numa próxima. Até!